Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que Jesus abençoe a gente, que a gente consiga reconhecer as nossas imperfeições, as nossas falhas, as questões que nós temos que melhorar no nosso espírito. É muito importante isso, e a espiritualidade nos convida para a gente fazer uma consulta ao que a gente já evoluiu, ao que a gente já conseguiu de avanços do ponto de vista espiritual e o que a gente precisa melhorar. É imprescindível que a gente consulte o nosso coração. A gente pode falar assim, poxa, o que eu preciso melhorar no meu espírito? O que eu vim fazer nessa encarnação? A gente tem que consultar o nosso coração, que a resposta está lá. Se a gente encontrar egoísmo, inveja, vaidade, a gente se acha melhor que o outro, raiva, quando a gente estoura com muita facilidade, tantas outras questões como ciúme, são aspectos que a gente veio trabalhar. É simples. A espiritualidade, ela tem um plano que é um plano complexo, porque faz com que a gente nasça na família que a gente precisa nascer, no período que a gente precisa nascer e próximo às pessoas que a gente vai nascer. A complexidade é muito grande do plano encarnatório, mas quando o plano ele se dá, a prova que se ocorre é uma prova simples, onde nos é dada a oportunidade de lapidação. A gente sempre tem que trabalhar com amor. Mas nós, se a gente imaginar que a gente é o melhor de nós é o de hoje, e a gente saber que o de hoje não é flor que se cheire, a gente vê que é um caminho longo pela frente que a gente tem que trabalhar. O que acontece é que a espiritualidade dá a opção da gente escolher o amor por meio da lapidação e da evolução espiritual e a dor. Então, quando nós trabalhamos com amor, quando a gente vê a necessidade de ajudar o próximo, quando eu me incomodo com injustiças e eu tento ajudar as pessoas, eu estou regando no meu coração a semente do amor, que ela é muito importante. Claro que a espiritualidade sabe que na nossa evolução espiritual, a nossa prática do bem, ela vai estar proporcional à minha evolução. A espiritualidade não espera que eu, na minha imperfeição, faça o trabalho espiritual que fez o Chico Xavier, que fez Divaldo Franco, e todos os outros espíritos de luz, porque eu não estou preparado. Só que a espiritualidade sabe que na minha imperfeição, eu tenho muito para fazer e a gente tende a postergar. Então, nessa discussão de hoje, eu gostaria de começar com uma frase que é muito importante no livro que eu estou lendo, que é No Mundo Maior, o livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que tem a seguinte frase que eu gostaria de começar a nossa reflexão. Isso, o mentor do André Luiz, Calderaro, no livro, com a equipe espiritual, fala para André Luiz: nascimento e morte na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Então, nascimento e morte, para todos nós, ainda que temos muito que lapidar, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Então, o que o mentor espiritual está falando aqui? Que não é fácil viver, que o processo de entrada ao mundo espiritual, quanto saída ao mundo espiritual, é um processo dolorido e que nós não estamos aqui na Terra para passear nem para ficar de férias. Nós estamos aqui para lapidar o nosso espírito. Então, se a gente imaginar uma criança no ventre materno
Imagine como aquele ambiente, ele é calmo, a criança está lá dentro do útero, está crescendo, ela tem todos os nutrientes que precisa, que é passado por meio da placenta, do cordão umbilical. Todos os nutrientes são adquiridos, ela sente o amor da mãe, ela está imerso no líquido lá calmo, o ambiente tranquilo, e do nada começa a mudar essa situação que ela tem que nascer. E o próprio organismo da mãe força, que é o momento certo, que a criança tem que sair. Então, do nada, ocorre uma tribulação, a criança estava num ambiente tranquilo e é um momento para a criança e para a mãe de muito estresse. O nascimento não é um processo simples, é um processo que é muito estressante para a criança que estava numa situação calma, de conforto e proteção e tem que sair para o mundo. Isso quando isso eu estou falando de um parto normal. E tem o caso que também é a cesariana, se faz necessário. Então a criança está lá e tem um corte e do nada ela está num ambiente escuro. Daí tem aquela luz hospitalar em cima, o ambiente que era calmo se torna um ambiente frio, porque o centro cirúrgico é o ambiente gelado pelo ar-condicionado, pelas pessoas, pelo controle, muito barulho, todo mundo falando. Então, o processo de nascimento não é fácil, ele é necessário, super importante, todos nós passamos, mas ele não é fácil para a criança. Tem gente que prefere um nascimento mais humanizado, um parto mais humanizado, alguns preferem em casa, outros em um ambiente mais aquático, cada família escolhe o seu, né? Mas o meu filho nasceu, claro, no hospital e a gente quis privar pela segurança dele. Qualquer que for o ambiente, por mais que a mãe dê todo o amor, o pai, a equipe de profissionais cuide com carinho, é um ambiente que a criança estava estável e é expulsa daquele ambiente para um mundo novo, onde ela tem que respirar, já começa por aí. Porque lá ela não precisava. A troca de oxigênio, de nutrientes, era tudo entre a criança e a mãe, e aí agora ela tem que respirar e chora, e é um ambiente muito difícil. Então o nascimento é complicado. O nosso processo de mudança e retorno ao mundo espiritual também não é um processo simples. E nós temos que ter essa consciência. Tem pessoas, a gente vê vários casos, a pessoa morreu dormindo. A pessoa estava dormindo e desencarnou, um processo normal, ou teve uma parada cardíaca ou algum problema que dormindo se foi. Esse processo pode até parecer, poxa, não sofreu para nós. Mas imagina a pessoa no mundo espiritual, como ela pode, dependendo da evolução da pessoa, estar perdida. Porque é a mesma coisa quando a gente dorme, imagina você acordar no mundo espiritual. Mas, poxa, eu morri, eu não morri, eu estou aqui. Poxa, não, eu estava saudável. Então é para o espírito um processo que pode ser de muita confusão, né? É um processo que, assim como o nascimento, é um processo de turbulência, que nem o mentor espiritual falou, né? E a pessoa ela não sabe o que aconteceu. A literatura fala que muitos espíritos já desencarnados fazem as suas atividades aqui no plano terrestre como se estivessem vivos, em a mesma rotina. Tem até uma história de Chico Xavier, onde um grande fazendeiro na região de Uberaba sempre falou que ia doar para o centro dele ou um montante de dinheiro ou terras, e ele nunca ia, até que esse senhor desencarnou e daí ele foi no centro. Chico, eu vim aqui para doar. E o Chico veio falar, meu amigo, já foi o tempo, talvez em outra oportunidade, outra encarnação. Então, assim, o desencarne nosso, é importante que a gente tem que se preparar também. Que pode ser um desencarne tranquilo, mas pode ser um desencarne com alguma doença, com alguma dificuldade. E isso não é fruto de espíritos imperfeitos. Se você for ver o Bezerra de Menezes, que é esse espírito de luz que a gente conhece, que ajuda, que sempre está conosco,
Ele passou meses na cama antes de desencarnar. Então, é um espírito de luz que ajudou e teve uma passagem dolorida e foi uma prova de fé dele. Então, tudo que eu estou falando para a gente entender que a nossa vida não é uma vida de férias. Nós estamos aqui para trabalhar o nosso espírito, para nos preparar para as passagens. E é sempre um motivo de festa quando a gente utiliza a nossa vida para lapidar o nosso espírito. A espiritualidade não espera que a gente seja Jesus, porque o grau de evolução do nosso irmão maior é muito maior do que o nosso. E quando a pessoa ela faz um planejamento exorbitante, ela acaba se perdendo, porque a própria situação que a gente se encontra, a gente não dá conta daquele planejamento. Então, toda mudança, a espiritualidade entende, nós temos que entender, ela é lenta e gradual. Eu não vou conseguir deixar as minhas imperfeições de lado de um dia para o outro. Eu não vou deixar de ser invejoso de hoje para amanhã. O primeiro passo de todas as nossas dificuldades, e que é importante, é a gente identificar no nosso espírito quais partes a gente tem que trabalhar. Então, se eu identifico a inveja como um ponto na minha vida, esse é um aspecto que já começa muito bom, porque eu já reconheci essa questão que eu tenho que melhorar. Mas o próximo passo é, eu vou deixar de ser invejoso? Provavelmente numa encarnação não, porque essas questões estão entrelaçadas no nosso corpo espiritual. Mas a partir do momento que eu reconheço algum defeito, no caso do exemplo a inveja, eu tenho inveja de quem? Tenho inveja daquela pessoa, porque ele viaja, porque ele tem mais dinheiro, porque ele tem um trabalho melhor, porque ele é mais feliz. Então repare que a inveja, eu não tenho inveja da dificuldade que a pessoa tem, eu só tenho inveja do dinheiro, dos bens materiais que ele tem. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é reconhecer a nossa falha. E depois de reconhecer, é perceber que aquela pessoa que nos incomoda, quão ela é importante para mim. Então, se eu tenho inveja de uma pessoa, eu tenho que agradecer por essa pessoa ter mostrado a minha imperfeição. Ao invés de ficar lançando todo o aspecto negativo desse sentimento de inveja, eu tenho que todo dia orar para Deus agradecer pelo reconhecimento da minha imperfeição e vamos trabalhar. Poxa, se eu tenho inveja de uma pessoa que tem muito dinheiro, que viaja muito, que tem um carro, como é que eu trabalho essa inveja? Pela prática da caridade. Porque quando eu ajudo quem tem menos que eu falo, poxa, eu não posso reclamar. Porque eu tenho inveja dele, mas olha, o que eu tenho é muito mais do que o necessário. Então, tudo isso é um processo que ele é importante, que a gente tem que aproveitar a nossa vida. E a espiritualidade fala que é normal nós errarmos. Poxa, se somos espíritos imperfeitos, a gente não pode esperar de nós a perfeição. Porque nós vamos tropeçar e nós vamos cair frente às nossas imperfeições. Só que a espiritualidade, ela dá a cada dia uma oportunidade de renascimento espiritual para nós. O sol ele nasce todos os dias. Então, se ontem eu errei, eu reconheço que eu errei, eu tenho uma nova oportunidade para não errar e para fazer do mal que eu fiz um bem. Então, se eu reconheço e um dia eu caí, no sentido de eu machuquei alguma pessoa, eu tenho no outro dia a oportunidade de pedir perdão, de pedir para perdoar a pessoa pelo meu erro. E por que nós temos dificuldade de admitir os nossos erros? Porque nós somos muito orgulhosos.
quando eu admito o meu erro, eu abro o meu peito e eu exponho o meu coração para a pessoa. Eu falo assim, olha, ontem eu fiz isso aqui que não foi legal. Eu posso ter vários motivos, mas eu errei com você. O que a pessoa pode fazer? Ela pode me perdoar, como ela pode pegar um punhal e me esfaquear. Você errou por causa disso, disso. Isso tudo, nosso orgulho nos impede de melhorar. Eu estou com medo do que ele vai achar. Mas se ele agir de forma errada, o problema é dele e eu fiz a minha parte. Então, o processo de evolução é um processo simples e o primeiro passo que a gente tem e temos muita dificuldade é a humildade. É a humildade que, poxa, eu errei, quero começar de novo, vou tentar fazer melhor. O meu filho faz karatê. E ele gosta, ele adora. E na escolinha de karatê que ele faz, os pais fazem juntos. E eu, durante muito tempo, eu falei assim, poxa, eu poderia estar fazendo essa atividade física com meu filho. Mas eu tenho 46 anos, não tenho nenhuma habilidade física acima do peso. O que o pessoal vai achar de mim? O que meu filho vai achar de mim? Mas será que eu estou velho para aprender? O meu sogro sempre fala assim, eu estou velho para aprender, não vou aprender. E semana passada, essa foi a primeira aula. Foi uma delícia. Eu não tenho nenhum alongamento, tá tudo ruim no meu corpo. Mas foi maravilhoso, porque é uma atividade que eu estou fazendo com ele, com outras crianças, com outros adultos, que é uma atividade que me fez muito bem. Me fez muito bem porque começar uma atividade nova me fez reconhecer que eu não sou bom em tudo. E que me colocou na situação de humilde. Falar, poxa, aqui nesse grupo de karatecas, eu sou o pior. E isso é muito bom. E na segunda aula já fui melhor. O professor elogiou, você foi melhor hoje, foi bem e tal. E a tendência é a gente vai melhorando. Então, eu vou deixar de fazer por orgulho, só porque eu estou acima do peso, estou velho, sedentário. Foi uma questão muito boa. O que me fez mover? A humildade. Falei assim, eu não posso exigir de mim que eu faça tudo, que eu seja bom em tudo. Né? Mas eu vou fazer o meu melhor e é isso que a gente tem que fazer. Então, quando a gente trabalha com a espiritualidade, a gente tem que fazer essas coisas. Porque se eu pensar assim, poxa, eu sou muito ruim, eu nunca vou fazer as coisas, eu estou trabalhando o meu orgulho. Ninguém pode me ver fazendo uma coisa feia. Então, a maior qualidade que todos nós temos que trabalhar, que a gente tem dificuldade, é a humildade. Por mais que no meu trabalho eu seja muito bom, em outras áreas eu não sou e eu tenho que trabalhar. Então, se eu sou orgulhoso, se eu me acho melhor que os outros, eu tenho que fazer coisas simples, eu tenho que ajudar as pessoas. É isso que a espiritualidade nos convida. E, infelizmente, um defeito ainda muito presente no nosso planeta Terra é o orgulho. Todos nós temos um pouquinho de orgulho. E você ser orgulhoso com as suas conquistas profissionais não é nenhum problema. Mas você se achar melhor que os outros, aí sim é um problema. Porque Deus criou todos nós, espíritos puros, ignorantes, e espera a nossa evolução. E o amor com Deus a nós é o mesmo de um espírito da envergadura do Mestre Jesus e de um espírito condenado por assassinato. O amor de Deus é o mesmo. Então, por que eu vou me achar melhor? Então, o que a espiritualidade nos faz é um convite para a gente fazer da nossa vida uma vida diferente, uma vida onde o problema do outro tem que ser o meu problema, e uma vida onde eu tenho que trabalhar tudo de imperfeição que eu tenho. Mas eu não tenho mediunidade, eu não consigo perceber o que eu tenho que trabalhar.
você tem que consultar o seu coração. E a pessoa que te irrita, ela é muito importante, que ela faz ver em nós tudo que a gente tem que fazer para melhorar. A espiritualidade dá um leque de oportunidades para a gente melhorar e cabe a nós aceitar. Deixa-se bem claro que nem tudo para nós, nem tudo que a gente quer é para o nosso bem. Né? Muitos dos nossos desejos, dos nossos sonhos e das nossas pretensões pessoais, profissionais, na verdade seriam uma areia movediça e nos afastaria da espiritualidade. Né? Eu lembro um mês atrás, 2 meses atrás, os amigos aqui do SOS me ajudaram com um problema que eu tive no trabalho. E eu estava conversando com a minha amiga e falei, nossa, eu dou graças a Deus que eu estou vendo a barca furada que eu ia entrar. E naquela ocasião eu fiquei muito triste, o pessoal viu que me abalou, levei uma rasteira de algumas pessoas, né? Que assim, eu reconheço alguns erros de algumas pessoas, mas eu falo, poxa, foi um livramento mesmo, porque eu ia me enforcar de tanta coisa que ia afetar a minha saúde física, a minha saúde mental, ia afetar o tempo com a minha família e o tempo para mim mesmo. Se tivesse dado certo aqueles planos profissionais, com certeza eu não seria um karateca aí de... Quem sabe eu vou ser vou ganhar uma medalha de ouro aí do Karate Master de Campo Grande daqui a uns 10 anos, né? Então, assim, a gente tem que entender que, só para a gente encerrar, que a nossa vida, desde o nascimento até o desencarne, não é uma vida simples. O convite que a espiritualidade, Jesus faz, é o convite da felicidade. A felicidade não é a ausência de problemas. Teremos muitos problemas pela frente. E desde o momento da nossa primeira respiração até a nossa última respiração, teremos problemas. Mas o convite à felicidade que a espiritualidade nos pede é, poxa, dentro da minha vida, o que eu posso ajudar as pessoas? O que eu tenho que ser grato a Deus? E o que eu tenho que lapidar no meu espírito? Não esperemos de nós a perfeição, porque não somos perfeitos. Estamos muito longe. Mas a gente não pode ter esse discurso de não esperar a perfeição para não fazermos nada. Poxa, por que eu não começo a mudar minha vida? Por que eu não começo numa aula de karatê? Eu comecei super entravado, assim, encurtado, e foi uma delícia. E a resistência para começar alguma coisa nova era minha mesmo, né? E então é isso, esse convite que a espiritualidade nos faz. Infelizmente, há muita dor, muito sofrimento no nosso planeta Terra. Se a gente imaginar aí 2025, muitas guerras, nossos políticos ainda, nossos gestores ainda presos a muitas questões que afastam a paz. Então, cabe a nós, na nossa micro área, na nossa família, tentar divulgar a mensagem de paz e de respeito a todo mundo, buscando sempre a nossa evolução. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Fazer uma oração. Então, vamos fechar os olhos, relaxar, deixar a espiritualidade agir, pedir a Deus que nos abençoe, que a gente trabalhe o nosso orgulho, a nossa vaidade e a nossa inveja, que a gente veja as oportunidades do nosso dia a dia e que a gente aceite os desafios de prática de amor e caridade e que a gente sempre consulte o nosso coração para ver os pontos de cada dia que a gente aceitou e os pontos que a gente errou. Pedir à espiritualidade que abençoe nós aqui, abençoe os irmãos desencarnados e abençoe os irmãos em casa que estão observando esse vídeo e que saibamos todos que não estamos sozinhos. Que Jesus esteja sempre conosco, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite.
agradecer a presença de todos e por hoje ficamos por aqui. Até sexta-feira que vem. Boa noite a todos.